Oiê, tudo bem? Agora a gente vai fazer as árvores de genes e as árvores de espécie. Bom, basicamente a diferença é que a árvore de genes ela vai utilizar um único gene para estimar relações filogenéticas e a árvore de espécies é uma árvore que tem um monte de dados para estimar, então a certeza dela estar certa é maior. De qualquer forma, às vezes a gente tem um gene que consegue remontar muito bem as relações filogenéticas e às vezes não. Isso pode dar indícios também da nossa evolução molecular. Então a gente vai fazer as duas formas. A primeira que eu vou fazer com você é a árvore de genes, tá? Eu já tinha começado a gravar, então vai ter algumas partes que já vai estar no começo. Mas basicamente, deixa eu só limpar aqui antes, então. Pronto. Basicamente, eu preciso que você tenha duas coisas no seu computador. Se for Windows, se for Mac, a gente precisa baixar outra coisa. Mas se for Windows, você precisa primeiro ter o OpenVPN. Isso aqui é uma coisa que você configura com a conta da Unicamp. Eu não sei se você já tem. Se você não tiver, você pesquisa lá OpenVPN Unicamp. Ele vai te ensinar como é que você configura. O que ele faz é criar uma ligação da sua máquina, do meu computador local aqui, com a rede da Unicamp. Então, a partir daqui, por exemplo, eu consigo acessar tudo como se eu estivesse no Wi-Fi da Unicamp, tá? E isso é importante para acessar algumas coisas. Então, a primeira coisa que você tem é configurar o OpenVPN. E a segunda coisa que você tem que fazer é baixar um programa chamado WinSCP. Quer ver? Eu vou te mostrar. WinSCP. É esse programa aqui, tá? Que eu vou abrir para você ver. Ele é um programa que vai criar uma conexão entre a sua máquina local e uma máquina qualquer. Pode ser incluso o seu computador aí. Eu posso conectar com o seu computador. Então, ele cria uma conexão entre máquinas. E o que eu quero é conectar o meu computador local com o computador lá da Unicamp, onde eu vou rodar as análises. Por que isso? Porque quando você faz isso de conectar, você consegue transportar os arquivos. E como os alinhamentos estão no seu computador, eles têm que ir para a máquina local. Então, ele vai basicamente pedir aqui para você fazer um login. É que eu já tenho salvo o meu login do laboratório, tá? Mas se você clicasse aqui em novo, ele ia pedir o host, a porta, o usuário e a senha. O host é esse IP aqui, a porta é 22 e você vai usar o meu usuário e senha, que depois eu te mando, tá? Então tá aqui, Mariana Mello e a minha senha. Como eu já tô aberto aqui, eu não vou nem mexer nisso. Ah, não tá aberto não. Deixa eu fechar. Eu tô aberto aqui. Aqui tá aberto então as minhas coisas. Deixa eu te mostrar. A minha máquina, ela tem os seguintes arquivos. GeneTrees, onde a gente vai estimar as árvores de genes. Programs, que é onde tem alguns scripts de programa. Scripts, que são scripts do R mesmo. Molecular Evolution, que é a pasta que você vai usar para rodar o Palm e o Hi-Fi. O PGLS, que são modelos que eu faço, então isso aqui você não mexe. Anaconda 3 e Prank são só programas, também deixa quieto. E, muito importante, esse arquivo aqui chamado Commands. O arquivo Commands, ele é um arquivo em texto, que ele vai ter todas as informações que eu acho interessante, como, por exemplo, que linha eu uso para rodar um arquivo e tudo mais. Então, eu vou te mostrar na medida que a gente precisar usar. Eu já fiz isso, mas a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na pasta de GeneTrees, na pasta de sequências alinhadas, e copiar todas as sequências que você alinhou para cá. Então, tá tudo aqui, são 23 arquivos que eu tenho. É só literalmente selecionar, arrastar e pronto, vai copiar. Uma vez feito isso, agora sim, a gente vai entrar na nossa máquina virtual, tá? Então, você vai abrir o seu prompt de comando do Windows, que nem quando a gente rodou o scriptzinho do R, e vai entrar na sua máquina. O comando para entrar na máquina é SSH. E você coloca o login, o IP da máquina e dá Enter. Isso aqui tem que ser feito com o VPN aberto, tá? Isso aqui só vai funcionar se o VPN estiver aberto. Colocou a senha, loguei lá. Você pode ver que eu tenho as mesmas coisas que eu tenho na forma gráfica do WinSCP, porém agora é um monte de texto. ls, que eu acabei de usar, é um comando que lista o que você tem no seu diretório. Então, quando eu estou aqui, o que eu tenho? Eu tenho essas informações que estão escritas aqui, tá? Outro comando muito útil é o cd. O cd, ele vai fazer você ir de uma pasta para outra. Você tem que entrar nas pastas. Então, você dá cd, eu quero, por exemplo, GeneTrees, e eu não quero ir na de alinhamento, eu quero ir na outra, que é a iKeyTreeFiles. E ls.
Você pode ver que aqui eu tenho duas pastas. A primeira é template, ou seja, o que você faz com essa pasta? Toda vez que você for fazer um gene novo, você vai dar CP. CP é um comando de copiar. Você vai dar -R, porque ele é um diretório, ele é uma pasta. Então, você tem que indicar que é uma pasta. Você vai escrever template. E você vai colocar, por exemplo, MCPH1, que é o nome do outro gene que eu vou trabalhar. E pronto. Então, se você dá um LS, você vê que ele acabou de copiar uma pasta chamada MCPH1, que é a pasta que eu... Eu não sei se eu estava compartilhando com você. Tava, tá. Que é a pasta que eu acabei de criar. Então, beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai entrar na pasta do seu gene, que você vai trabalhar agora. Então, cd trmp1, um macetinho do Linux. Você pode, por exemplo, só digitar T e dar tab, e ele não vai ir porque existem dois arquivos, template trnp1. Agora, se escrever tr e dar tab, ele completa sozinho o nome. Isso é bem útil. ls. Aqui eu tenho 3 pastas. Cetáceo-Dactyla, Euteria e MSites. Lembra que você tem 3 alinhamentos? Um com todas as espécies de Artiodactyla e cetáceos, né? Óbvio. A outra com as espécies todas de Euteria que você conseguir. E a outra apenas com as espécies de delfinídeos. Então, é basicamente o que você tem aqui. Então, você vai colocar os arquivos aqui. Então, primeira coisa, por exemplo, cd Euteria. Agora, eu estou aqui, você pode ver que não tem nada. E eu preciso criar um link entre o meu alinhamento e essa pasta. Ou seja, eu preciso literalmente criar um link, né? Quando você cria no Windows um link. Então, o arquivo está em outro lugar, mas você consegue acessar ele ao apertar um botão. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever ln, que é o que cria o link. ln e s. Isso, acho que é LNS. Eu faz um tempo que eu não faço isso, mas acho que é LNS. Vamos ver se funciona. Você vai, então, indicar o diretório. Eu vou só escrever aqui para você ver como é que faz. Beleza. Aqui você pode ver o que eu fiz. LNS vai criar um link. O que indica esses pontinhos? Toda vez que eu boto um pontinho barra, eu estou dizendo para o meu computador, sai de onde eu estou e vai para trás. Sai de onde eu estou e vai para trás. Então, aqui ele saiu de Euteria, aqui ele saiu da pasta trnp1 e aqui ele saiu da pasta IK3Files. Quando ele sai daqui, ele tem 2 escolhas, né? Que é... Deixa eu te mostrar aqui. Basicamente, o que estava acontecendo é... Eu estava aqui, eu estou aqui, eu pedi para sair dessa pasta, sair dessa pasta, sair dessa pasta, entrar nessa pasta e aqui dentro dessa pasta procurar pelo meu arquivo trnp1 alignment maxi fasta, beleza? Então, feito isso, você pode apertar o botão, o ponto. O que o ponto indica? Você vai achar esse arquivo e você vai criar um link dele para cá. O ponto indica esse diretório. Pode dar um enter. Quando você dá ls, você vê que esse arquivozinho ele tem que ficar com esse verde clarinho, significa que o link está ativo, o link está funcionando. Você vai fazer a mesma coisa agora, porque a gente tem outro alinhamento, né? Outra coisa legal. Você está aqui, você pode apertar para cima, ele vai voltando os comandos, tá? Então, 2 vezes eu volto para o comando de link. Eu sei que eu tenho um outro alinhamento aqui. Eu não lembro o nome, mas eu sei que, por padrão, eu escrevo alt alguma coisa. Olha lá, é alt MMO. Todo alinhamento de Euteria, eu só escrevo alignment maxi e pronto. Ele tá aqui, ponto. Beleza. Por isso que é importante você padronizar, para você poder lembrar, pelo menos minimamente, como é que tá. Porque quando você tá na máquina virtual, é muito difícil de você ficar toda hora voltando, tá? Então, fui lá, criei o meu link. Tem uma forma de fazer isso pelo SSP? Tem, você pode não criar links, inclusive, você pode colocar o arquivo lá, tipo, tem um arquivo aqui e colocar o arquivo lá. Só que isso ocupa muita memória, eu não recomendo. Eu recomendo você criar uma certa autonomia aqui com esses códigos, tá? Porque são bem simples. Beleza, feito isso, você vai rodar o programa IK3. Então, eu vou dar Opa, que senão vai desligar aqui. E já aconteceu uma vez. Não, peraí. Antes de eu fazer isso, eu vou colocar todos os arquivos em todos os lugares, tá?
eu acho que vai ficar mais fácil para te mostrar. Agora eu vou entrar na Cetatiodáctila e eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que vou mudar o nome do alinhamento, né? Aqui eu sei que eu chamo de Cetatiodáctila. E vai ser o mesmo arquivo, só que aqui eu vou ter o Alt MMO, né? Beleza? Agora eu vou sair da pasta Cetatiodáctila e vou para a minha pasta MSites. Tranquilo. Agora aqui eu vou eu vou encontrar o meu alinhamento do MSites. Só colocar assim. No caso, eu lembro que para TRNP1, o MMO, quando eu tirei essas sequências, como não tem nenhum definido lá, eu não fiz 2 alinhamentos, porque o alinhamento com ou sem essas espécies tinha o tanto de definidos possíveis. Você pode ver aqui, ó, que o Alt MMO, ele só alterou Cetatiodáctila e o total. As espécies de delfinídeos continuam as mesmas, então eu só tenho um arquivo aqui. Vamos aproveitar incluso que a gente está aqui e vamos rodar o Wiktree para cá, tá? Então, independente de onde você estiver no seu computador, na sua máquina virtual, você pode escrever cat, escrever um til, uma barra co comments. Ele vai completar para você. Esse comments, como eu falei, ele é um arquivo em texto, que você vai ver aqui, que tem todas as informações, assim, de como é que eu rodo um programa, como é que eu rodo outra coisa, e pipipipopopó. Tem algumas coisas importantes aqui. Então, como eu vou rodar o Wiktree? Você vai copiar essa informação aqui e vai rodar aqui. O que você está falando? No hub significa que você quer que rode na máquina em background, você não quer que fique travando aqui a sua tela. E o E também é a mesma coisa. Além de não travar a sua tela, de não cuspir as informações na sua tela, ele vai permitir que você continue programando. Wiktree é o nome do programa. -S você está indicando qual é o nome do seu arquivo. BB é o Bootstrap. Aqui é nucleotídeo, né? E auto, você pede para o programa automaticamente definir qual é o modelo de evolução molecular dessas sequências. Você pode tanto decidir qual modelo você quer, quanto deixar o programa decidir, tá? Eu sempre deixo o programa decidir. Outra coisa importante aqui, você tá vendo que o nome do arquivo tá estrelinha FASTA. O que significa isso? Estrelinha para o Linux é qualquer coisa. Pode estar escrito qualquer coisa. Desde que o final seja FASTA, ele vai encontrar o seu arquivo. E eu vou rodar aqui essa linha. Beleza. Meu job está rodando, está lá, criando a minha árvore. Agora eu vou para o Cetatiodáctila. Vamos ver. Isso. Aqui, porém, eu tenho 2 arquivos que terminam em FASTA. Então, se eu colocar para os 2, eu não tenho certeza se o programa vai rodar 2 arquivos independentes. Então, o que eu vou fazer é, dessa vez, especificar para ele qual arquivo eu quero. Então, eu também não tenho que escrever tudo, eu posso colocar só trnp1, por exemplo. Se eu já escrever Cetatiodáctila, olha só, ele já encontrou o arquivo que eu quero. Pode dar Enter. E agora eu vou rodar a mesma linha. Mas eu mesma vou escrever aqui, porque são poucas linhas. Eu vou escrever, como é que é o nome? Alt MMO, tá? E pronto, tá rodando para mim a informação. Agora eu vou lá na pasta do Zeuteria, né? E vou fazer a mesma coisa. Então, a única diferença aqui, e eu já vou alterar aqui mesmo, é que eu vou excluir Cetatiodáctila. Beleza, esse é o nome do meu alinhamento. E agora eu só excluo o Alt MMO. Beleza. Enter. Ele tá rodando, tá? Tá rodando todos os meus jobs. Eu tenho 5 árvores sendo estimadas. Como é que você pode ver o que tá acontecendo? Existem 2 formas. A primeira é rodar literalmente jobs. E ele vai te dizer tudo e está rodando, não tá completo. Outra forma de você ver o que tá acontecendo na sua máquina é dar um htop.
O HTOP, ele vai abrir isso aqui para você. E você pode ver que o seu usuário, Mariana Mello, tá pedindo tudo isso aqui para acontecer. Então, ele tá rodando tudo isso para você, ok? M-Sites, ele tá rodando todos os seus arquivos, né? Tá rodando. Para sair daqui é só dar um F10. Outra forma de fazer isso é dar um top. O top ele é um pouquinho menor. Ele só vai te indicar o programa que tá rodando e quem pediu esse programa, tá? Beleza. E para sair daqui é só dar um Q. E pronto. Agora você vai basicamente ficar esperando o programa terminar. Você fica aí esperando, uma hora ele vai terminar. E quando ele terminar, eu te falo o que você faz, tá bom? Oi? Então, tá feito as nossas árvores de genes, terminaram todas elas. Genes pequenos vão ser muito mais rápidos do que genes grandes, é óbvio. E basicamente, então, te mostrando aqui estão as nossas. Deixa eu dar um clean aqui. O clean não tá salvo aqui. Bom, tudo bem. Vamos só dar um. E só para ficar bonito para você ver. Aqui estão as nossas 3 pastas, tá vendo? Aí eu vou dar um CD aqui em Euteria, por exemplo. ls. Você vai ver que tem um monte de arquivo aqui. Um monte de arquivo. Todos eles são nomeados sempre com um comecinho e um finalzinho que vai indicar várias informações aqui do que você precisa. Como, por exemplo, aqui você pode encontrar qual o modelo que ele estimou. Ele vai quais modelos intermediários, possíveis árvores que foram boas, e você está interessado mesmo na árvore que foi ótima, tá? Então, na árvore que a gente tem, que a gente vai encontrar, que a gente vai usar. Pronto, na árvore que a gente vai usar. Tem muitas árvores, mas a gente vai usar uma só. Que árvore é essa? É sempre com final com tree. É sempre esse arquivo com final com tree. Então, você vai pegar esse arquivo e colocar no seu computador, tá bom? Então, vamos fazer isso. Antes da gente fazer isso, deixa eu só te mostrar uma coisa legal. Entre esses arquivos aqui, você tem um chamado log, tá vendo? Se você der um cat, você vai conseguir ler esse arquivo e eu vou pedir para ler o log. Então, ponto log aqui. Olha só. Ele tem muitas coisas interessantes aqui pra gente ver. Deixa eu dar uma subida aqui. Ó. Ele vai... Nossa, o começo dele é longo. Deixa eu te mostrar, só para você ter uma ideia de como é que essa análise acontece. Aqui a gente pediu. Então, aqui ele vai te dizer como é que foi o comando tal, e que ele tá... o tempo, enfim, essas coisas. Aqui ele está lendo o alinhamento, ele encontrou 55 sequências, 732 colunas, ou seja, 732 trincas, tá? E com 376 padrões distintos. Então, aqui ele vai fazer quanto de gap tem em cada uma das sequências e o p-value para essas sequências. Então, você pode ver, por exemplo, aqui, que monodommonocérios, a gente já sabia disso, por isso a gente tirou. Ele tem uma sequência de gaps muito grande, aqui também vai te chamar a atenção algumas coisas, então é interessante ver isso. No final, você pode ver que nenhuma sequência faliu na composição do Q quadrado, ou seja, todas as sequências são satisfatórias, nenhuma sequência está fora do que a gente poderia esperar de uma sequência biológica, tá? Depois, então, que você tem essa informação, ele vai te informar que está criando ali os modelos e utilizou 8 de memória RAM, isso é importante também para a gente saber. E aqui ele vai te falar, então, o que eles encontraram, né? Eles fizeram 3 tentativas, esses são os tempos e a eficiência de cada uma das tentativas e o parâmetro de máxima verossimilhança, tá? Aqui embaixo vem os modelos. Tudo isso aqui, JC mais I, JC, isso tudo é modelo de evolução molecular. Ou seja, ele testa um monte de modelos para poder depois decidir qual dos modelos melhor responde os seus dados. Porque às vezes algumas sequências evoluíram num passo de relógio molecular e as outras no outro, com mais ou menos inversões. Esses modelos foram feitos para isso, foram feitos para ver qual dos melhores cenários possíveis as suas sequências estão evoluindo, tá? Então ele vai testar essa porrada de modelos, porque eu pedi para ele testar esse montão de modelos, tá vendo? E aí ele fornece lá os parâmetros que você precisa, e aqui ele te dá que o modelo que, de acordo com esses critérios, que mais atendeu foi o do critério de Akai, ou seja, que mais simples explica seus dados, é o TVF FR30. 3, e que o critério de informação bayesiana foi esse outro aqui, tá? Porém, o que foi escolhido foi o modelo TVM-FIG4,
de acordo com o BIC, que é o teste estatístico que ele faz. Ou seja, se alguém te perguntar qual é o modelo de evolução da sua árvore, é aqui que você vê. O seu modelo de evolução é esse aqui. Para essa árvore de gene, ele utilizou esse modelo. Depois que ele faz isso, então, aí ele vai começar a rodar de fato, dentro desse modelo, a evolução das suas sequências, tá? E ele verifica quais foram os padrões ótimos, computa como é que vai a diferença das sequências e tal. E ele te dá aqui umas outras informações de parâmetros estatísticos, e ele está melhorando, né? Aqui ele está otimizando o set de árvores candidatas, e aqui ele está finalizando a busca, porque o que ele faz é criar um monte de árvores, e dentro desse cenário de um monte de árvores, verificar quais são as melhores. Depois ele finaliza a busca dele de sequências, né, de árvores, melhor dizendo. Ele te dá, então, todos os parâmetros, né? Ó, ele começou a procura com a máxima verossimilhança igual a 6.000, tanana. Ele terminou a busca dele com 6.172.491. Então, ele melhorou um pouco a chance dessa árvore ser verdadeira, depois da busca dele, tá? Ele te dá umas outras informações aqui. E o final. Então, onde é que eu encontro as informações, né? A árvore com maior verossimilhança, as distâncias e a árvore consenso, que, como eu disse, é a que a gente usa. A contree é a árvore consenso, tá? Ou seja, ele pega tudo aquilo que foi bom, faz um consenso com aquilo e a gente usa isso. Isso aqui foi mais uma, caso você fique curiosa, onde você pode encontrar essas informações. E como eu disse, provavelmente, uma coisa legal de você reportar é qual é o modelo de evolução molecular das suas árvores, tá? Que você encontra aqui. Beleza, feito isso, você vai colocar esses arquivos com tree para dentro do seu computador. Então, você vai vir em um ISCP, tá gravando? Tá. Em um ISCP, Gene Trees, IQ Files, TRNP1, Euteria. Aqui tá vendo que não tem nada, porque tem que atualizar. Nem sempre ele atualiza. Olha lá, atualizou. E eu tenho uma pastinha aqui, é claro, chamada Trees e Euteria. Aqui eu vou criar, então, uma nova, um diretório, vou chamar de TRNP1. Pronto. E aqui eu vou colocar, então, para esse gene... na verdade, nem vou. Não, nem vou. Vai ser poucas. Eu vou só colocar o alinhamento mesmo, tá? Então, aqui eu tenho... É só você procurar o contree. Tá aqui, ó. Esse arquivo. E o outro deve ser esse arquivo aqui. Beleza. Tem uma forma de fazer isso pela linha de comando, mas aqui é bem mais fácil, tá? Então, eu passei a de Euteria. Vamos vir para dos sítios, né? Modelo de sítios. É esse aqui. Esse é literalmente o único arquivo que importa. Para você, como eu disse, para o seu relatório, talvez dar uma olhadinha no log também é interessante. Mas, na verdade, é interessante não, é para fazer, tá? É para você anotar, sim, em qual modelo suas sequências estão evoluindo. E beleza, então eu tenho aqui todas as árvores para o meu gene TRNP1. E aí, o que eu faço com isso? Deixa isso aqui. O que eu faço com isso? Eu vou abrir o meu computador. Você baixa um aplicativo, tá? Um aplicativo chamado Figtree. Quer ver? Ó, Fig ele não vai achar, mas beleza. Deixa eu abrir ele, que aí eu te mostro. Por exemplo, vamos abrir o alinhamento com todas as nossas espécies de Euteria. O nome dele é Figtree, tá? Você baixa, ele é bem simples, é grátis. E aí você pode visualizar as suas árvores. E aqui é importante você visualizar, porque nem sempre... Eu não sei se você está vendo a minha tela. Eu acho que sim. Porque nem sempre, como eu disse, a árvore de gene remonta bem os grupos que a gente está interessado, tá? Então, olha só. Por isso que eu disse, é bom você também ir vendo o nome das sequências, tá? Então, por exemplo, aqui. Eu sei que tá ruim de ver, tá? Mas você tem como dar zoom. E tem como mudar essa árvore também de posição, caso você ache mais fácil. Então, você tem como expandir. A expansão, isso aqui é só para melhorar o gráfico, para ficar mais fácil para você.
e o fisheye que ele dá uma alargada nas cores. Mas basicamente o que você tem que ver é, será que recriou bem meus modelos? Vamos lá. Isso aqui é uma árvore sem raiz, né? Ela tá desenraizada. Então você não sabe exatamente a origem da árvore. Só que você sabe, por exemplo, que Rosetus aegyptiacus, que é um quiróptera, foi jogado lá para longe, sendo que a gente esperaria encontrar ele dentro de um nó, que seriam os Laurasiatheria. Basicamente, quando você olha para uma árvore, você quer encontrar 3 conformações, tá? Você quer encontrar Afroteria e Xernatra como grupo mais externo. Você quer encontrar depois 2 grandes grupos, que são os Laurasiatheria e os Euarcantoglires. É isso que a gente procura reconstruir, tá? Então vamos lá. A gente pode ver que ele jogou os 2 quirópteros para fora, né? Um em cada lado, ele não uniu os 2, mas eles seriam os mais externos. E depois ele criou 3 nós aqui dentro. Quando a gente vem para o primeiro nó, então o nó mais externo dessa árvore, a gente tem todos os nossos cetáceos e aqui as nossas espéciezinhas de Artiodactyla. Ou seja, aqui ele recriou a família, né, a ordem Artiodactyla, né? Então todo mundo aqui. Quando a gente olha para o outro nó, a gente tem também dois grandes grupos. O primeiro grupo aqui, deixa eu te mostrar. O primeiro grupo aqui, que é esse aqui, a gente pode ver que eles são os carnívoras de um lado com folidota, que é Manis pentadactyla, de fora. Até aí, beleza, porque realmente a gente esperaria encontrar folidota e carnívora juntos. Porém, a gente esperaria que isso aqui tivesse agrupado com aquilo ali. Porque Laurasiatheria são artiodáctilas e os carnívoros. Então, não, na verdade, eles foram agrupados junto com quem? Com os primatas e os outros Euarcantoglires. Então, a gente pode ver aqui 3 espécies, aqui são 2 Afroteria, né, e um Xernatra, que deveriam estar fora da nossa árvore aqui. Eles foram agrupados bem internamente junto com os primatas. Depois a gente tem aqui o nosso Lagomorfa, um ramozinho aqui para os nossos rodentes, que também foram bem reconstruídos, e o ramo do primata. Então, o que eu concluo aqui? Eu concluo que o TRNP1 ele remonta bem a nível de ordem, porque eu realmente tenho os primatas, os lagomorfas, os afroterias, aqui eu tenho um ramozinho separado para os Perissodactyla, eu tenho todos os carnívoras mais ou menos juntos. Então, assim, de forma geral, os meus Artiodactylas, eu consegui remontar bem as ordens, exceto Quiróptera. Porém, eu não consegui remontar bem as superordens, porque Laurasiatheria e Euarcantoglire não estão bem reconstruídos, tá? Então, eu consegui reconstruir bem ordens, mas não a história evolutiva dessas ordens. Então, é essa conclusão que eu chego. Por isso que é importante você entender a árvore de Eutéria e as espécies que você está trabalhando. Outra coisa legal que a gente pode olhar aqui, comprimento de ramo. Você pode ver aqui que músculos é um comprimento gigantesco. O que indica o comprimento? Indica a diferença que aquela sequência tem para as outras. Então, nos músculos, dentro desse cenário evolutivo, é a sequência mais diferente, que acumulou maior número de mutações em relação a todo o nosso dataset, tá? A gente pode olhar, por exemplo, aqui para dentro do nosso grupo de interesse, que são os artiodáctilos, né? Que a gente tem alguns terrestres que remontaram, tipo, também com muita diferenciação, inclusive facocoreiros africanos, porém, dentro do nosso grupo, né, que são esses aqui, que são os cetáceos, a gente pode ver que é esse nó aqui, que a gente está olhando, a gente pode ver... eu queria clicar nesse nó inteiro. Aí, esse ramo aqui, né? A gente pode ver que, de forma geral, elas estão bem conservadas, né? Não tem uma grande diferenciação. E outra coisa que a gente pode reparar ao olhar para cá é que as nossas espécies de delfinídeos, elas foram agrupadas junto com Monodon monoceros e Delfinopterus leucas, tá? Que são 2 espécies que não deveriam estar aqui. Ou seja, ele não conseguiu remontar tão bem assim como a gente poderia esperar a história evolutiva da nossa família de delfinídeos, né? Então, infelizmente, isso aqui, ó, nosso ramo, ele tá aqui separado e aqui tá o outro ramo. Porém, por exemplo, Laginorhynchobiquidens, junto com albirrostres, orcas e os nossos 3. Então, eles estão juntos, mas não estão super bem separadinhos, tá? Então, é assim que você faz. Você vai olhar para sua árvore e vai analisar.
Vamos olhar, então, para ver se, ao tirar aquelas espécies problemáticas, eu melhorei a minha árvore. Porque o meu alinhamento eu melhorei. Aqui eu tenho a minha árvore. Você pode ver que muita coisa mudou, como, por exemplo, os cetáceos estão na base da árvore, junto com os Artiodactyla, né? Então, não, na verdade, são só cetáceos. Vixe, separou a ordem Artiodactyla. Ele jogou todos os cetáceos para a base, ou seja, eu sei, por exemplo, que Monodon Monocerius melhorou a minha reconstrução filogenética. Mas beleza, vamos dar uma olhadinha no que mais tem aqui. Ó, focando novamente em cetáceos, você pode ver, por exemplo, que ele reconstrói bem as grandes ordens de Misticeto e Odontocetos, e não reconstrói bem Delfinídeos, porque eu tenho 3 espécies de Delfinídeos aqui e 3 espécies aqui. Então, a outra árvore está bem melhor, tá bom? Aí, o que eu olho para cá? Aqui, novamente, vamos dar uma olhadinha nas nossas ordens, ver se reconstruiu direitinho. Ó, eu tenho aqui os Artiodáctilas, então eles ficaram para fora da árvore, mas não agrupou, certo, a nossa ordem. Aqui eu vou ter os 2 Chiroptera, então remontou bem a relação da ordem Chiroptera, eu consegui reconstruir. Aqui eu tenho os carnívoros, que remontou bem, então um ramo próprio, o grupo irmão de Chiroptera, como eu esperaria num cenário de Laurus etérea. Porém, quando a gente vai para o outro ramo, Perissodactyla não foi bem reconstruído, tá junto com Euarcantoglires. A froteria também não foi para fora, tá tudo aqui dentro. E eu tenho a reconstrução dos primatas, rodentes e lagomorfa, mais ou menos como esperava. Então, esse ramo aqui são os Arcantoglires. Os Arcantoglires foram bem recriados. Esse ramo aqui, a froteria, tá bom? Que foi colocado como grupo irmão de Euarcantoglires, que não é o que a gente esperaria, né? Perissodactyla, que é esse único ramo, tá tudo fora, porque ele não foi agrupado junto com Laurus etérea. Aqui eu tenho carnívoras e quirópteras, que foram agrupados junto com Laurus etérea. E se você pensar num agrupamento parafilético, você até que conseguiu reconstruir bem Laurus etérea, tá? Então, é basicamente assim que você vai identificar e olhar para suas árvores, tá? Então, uma vez feito isso, uma vez feito tudo isso das suas árvores, você tem que salvar essas árvores no formato que o nosso programa exige. E que formato é esse? Você vai vir em File, Export Trees, e você vai salvar em New Week, tá? Aqui vai perguntar se você quer salvar todas as árvores ou a que está mostrando, né? Como aqui você pode ver só tem uma árvore, esse arquivo só tem uma árvore, você não precisa selecionar isso. Tem arquivo que tem mais árvore. Então, New Week, ok. Ele vai, né, onde você quer salvar isso. E eu vou salvar, eu tenho Molecular Evolution, eu tenho a pasta do TRNP1, é que eu já rodei as coisas, tá? Eu não limpei ela. Mas você vai ter o input aqui, finge que aqui não tem nada. E você tem os arquivos tree e os arquivos file. Os file são os arquivos de alinhamento. Então, aqui eu vou salvar trnp1, apenas isso, ponto tree, que é o arquivo de árvore. Tá? Salvar, deseja substituir? Desejo. Pronto, acabei de substituir, agora está o arquivo certo. E você vai fazer isso com todas as suas árvores, né? Para poder rodar o programa do CodeML, enfim. Que é esse formato que ele pede. Então, File, Export, o formato, New Wiki, ok. E aí você vai escrever aqui trnp1 alt mmo.tree. Ok? Salvei. Fechei. E agora eu vou só terminar de salvar os outros e depois eu te ensino como é que você vai pegar as árvores de espécie. Agora eu vou te ensinar como é que você vai pegar as árvores de espécies, tá? Primeira coisa, abre aquele arquivozinho lá da sua tabela, o tão amado, porque você vai escrever lá algumas informações, tá? Bom, o site que você vai usar se chama VertLife, eu acho que eu já te passei. E ele é assim, né? Essa é a carinha dele, aqui tá o VertLife. E ele é basicamente um projeto para a biodiversidade de tetrápoda, né? Como você pode ver, ele é focado em vertebrados e tudo mais.
E aí você tem basicamente a árvore da vida para anfíbios, mamíferos, aves e os répteis. Então, vamos lá. Você vai vir em Phylogenes Subsets, porque você vai pegar um pequeno subset da árvore completa de tetrápoda, tá? Então, você vai basicamente vir aqui e selecionar o grupo que você quer, que são os mamíferos, e você vai pegar as espécies que compõem a sua árvore, tá? Então, eu só preciso que esse arquivo abra, porque quando ele abrir eu consigo olhar as espécies que eu tenho. E aí você consegue incluso, tá abrindo, você consegue incluso copiar e colar essa informação. Porém, às vezes, alguns nomes de espécies, é importante falar, estão diferentes no NCBI e no VertLife. Por exemplo, uma que eu sei é o Physeter catodon. No NCBI, ele registra a espécie como catodon, porém, no VertLife, ela é registrada como macrocéfalos. Então, isso é outra coisa que você tem que se atentar. Você muda lá o nome. Por exemplo, Kogia. Às vezes, você tem o Kogia simus e no VertLife ele é o Kogia sima. Então, isso também é outra coisa que pode mudar. E, incluso, outras espécies aí de mamíferos. Então, é sempre importante você dar uma checada se baixou tudo certinho, né? Se a sua árvore tem o número de espécies que ela deveria. Porque se ela não tiver, você pode fazer a procura. Eu vou te mostrar quando abrir aqui, incluso com a Physeter catodon, que sempre dá problema. E aí eu te mostro como você pode ver isso. Só deixa meu computador aqui funcionar. Então, abri o meu Excel aqui. Eu vou agora pegar essa tabela chamada Clean, né, que é minhas informações. Primeira coisa que eu vou fazer é ordenar, classificar de A a Z e expandir a seleção, porque senão ele não muda as outras colunas. E eu vou selecionar todas essas espécies aqui. Ctrl C, tá? Vou vir aqui no meu VertLife e Ctrl V. Pronto. Depois eu vou voltar aqui e vou voltar para a seleção anterior, só para não perder esse formato. Por que eu coloquei em ordem alfabética? Porque aqui está em ordem alfabética, é mais fácil você verificar. É claro que isso aqui feito uma, duas vezes não vai mudar muito, porque as suas espécies elas têm os mesmos nomes. Então você vai saber quem é que está diferente, tá? Então, eu vou, por exemplo, só para não ocupar tempo, porque eu vou verificar tudo, eu vou, por exemplo, te mostrar o Physeter catodon, que eu sei que é diferente. Então, cadê PH? PHY. Ó, deixa eu te mostrar aqui. No NCBI, a sequência é Physeter catodon. Porém, no VertLife, eles reconhecem a espécie Physeter, vamos lá, macrocéfalos. É a mesma espécie, porém o nome muda. Então, você pode vir aqui Ctrl C e Ctrl V, porque se você colocar catodon, ele não vai colocar a espécie para você, tá bom? Então, isso é uma coisa que você tem que fazer. Você vai editar, encontrar qual é o nome que o VertLife reconhece da espécie, só para verificar se tá tudo certo. E aí eu vou fazer isso rapidinho aqui, depois eu volto com você para te mostrar o que você continua fazendo. Checa tudo. Eu descobri algumas mudanças que eu vou comentar com você o que você faz com isso, tá? Por exemplo, as espécies todas que têm subespécies no NCBI não têm subespécies no VertLife. E algumas espécies, ou elas não estão nos dados, ou elas ainda estão com seus nomes antigos. Então, a gente precisa mudar isso, porque os arquivos precisam ter os mesmos nomes, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é, selecionou, conferir as espécies, tá tudo certo aqui. Você vai colocar um endereço de e-mail, porque eles pedem, né? .br, coloquei meu endereço de e-mail. Ele vai perguntar onde você quer procurar, isso aqui tá certo. E aqui ele vai te dar quantos bootstraps você quer, quantas vezes você quer que ele tente criar essa árvore, tá? Ele vai de 100 a 1000, a 10.000 eu vou colocar 1000 que nem o bootstrap da nosso Architree, tá bom? E aí, basicamente, você vai clicar em Get Trees. E agora, o programa vai rodar para você. Olha lá, ele te retorna qual é o seu Job ID e que eles vão te dar um e-mail com os seus resultados finais. Então, agora, tudo que você tem que fazer é esperar. Aí, depois que eu tiver essas nossas árvores, elas costumam ser bem rapidinhas. Aí, eu vejo e a gente pode continuar. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar, literalmente, copiar o ID aqui.
Eu não fico esperando chegar no e-mail, não. Eu coloco o ID aqui, eu pego o meu e-mail que tá aqui em cima, né? Ctrl C, Ctrl V. Eu vou só deixar salvo aqui, porque às vezes ele some no meu Ctrl C. E check status. Olha lá, hold your horses. Então tem que esperar, porque ele ainda tá gerando. Quando terminar, a gente vê o que a gente faz, tá bom? Oi? Então, os nossos programas terminaram de rodar. O que eu fiz? Eu fui rodando todos eles e eu fui salvando aqui os códigos para poder pesquisar depois. E eu vou pegar o último aqui com você, eu já peguei os outros, que é o modelo de sítios, né? Então, você vem aqui, cola, check status. Eu recomendo isso porque, embora eles falem que vão enviar no e-mail, eu nunca recebi um e-mail deles de resposta. Então, melhor fazer isso. Aí ele vem em zip, você vai dizipar esse arquivo, né? Pronto. Extrair. Posso excluir o zip. Abro aqui. E vai ser sempre um output o nome, tá? Aí você vai lá e renomeia, né? No caso aqui eu sei que é o TRNP1 M Sites. Beleza? E eu coloco onde isso? Na minha pastinha de árvores, né? Para poder analisar. Então, quando você vai lá, por exemplo, ele é um arquivo do tipo Next, que você tem que salvar no tipo NewWiki. Então, eu vou abrir aqui um para você ver como ele é, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui o para espécies como um todo, né? Aí aqui eu esqueci de colocar species, porque é bom salvar, explicar aqui uma espécie, o outro é de alinhamento, né? Então, species, pronto. Então, quando você olha aqui para a árvore, você tá vendo que ela tem isso. Você tá vendo que ela tem essa carinha aqui, né? A árvore. E se você for analisar aqui e comparar com uma árvore de eutéria, ela tá muito bem reconstruída. E eu vou te mostrar. O primeiro ramo que a gente tem, que é o mais externo, que é esse ramo aqui, ó, ele leva para a fruteria e Xernatra. Ó, Xernatra com dásipos, a fruteria com elefantos e crisócaros asiática. Como eu esperaria encontrar. Quando você entra, tem que ter dois ramos, Euarcantoglires e Loras etérea. O ramo de cima, que é esse aqui, possui Euarcantoglires. Então, deixa eu te mostrar. Ó, estamos aqui em cima. Eu tenho os meus rodentes e lagomorfa num grupo, e no outro grupo, todos os meus primatas. E quando eu vou para o outro ramo, que é esse aqui, que é o que me leva para a Laurásia etérea, eu tenho, de um lado, os carnívoros, tá vendo aqui? Os carnívoros e Manis pentadactylus, que é um folidota. E no outro ramo eu vou ter o Perissodactyla e seu grupo irmão, que são os Artiodáctilas. E aqui dentro, incluso, deixa eu te mostrar. Tá remontando muito bem a relação de misticetos, odontocetos e a nossa família de interesse, que são os delfinídeos. Então, quando você faz uma árvore de gene, o que você espera de boa qualidade é encontrar isso, tá? É encontrar esse tipo de informação aqui. Obviamente, a gente nem sempre vai encontrar, por isso que a gente faz a árvore de espécies também, mas basicamente é isso, é remontar esse tipo de informação, né? E tá bom, beleza, isso é uma árvore de boa qualidade, obviamente, como esperado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar essa árvore aqui. Ó, esse arquivo ele vem com um monte de árvores que mudam basicamente a topologias e um pouquinho as relações internas dos grupos, tá? Eu sempre salvo a primeira, porque acho que sei lá quantas árvores que vem aqui. Basicamente, o que muda é o passo de evolução, tá? Você pode ver, o comprimento de ramos muda um pouco, a topologia de forma geral muda, quem tá em cima, quem tá embaixo, quem tá aqui, quem tá ali. Eu sempre vou com a primeira e tá tudo certo. Você vai pedir para abrir com o editor de texto. Prontinho. Isso aqui, isso aqui são todas as suas árvores em arquivo Nexus, tá? Tá tudo aqui falando bonitinho que eles fizeram. E as samples, então essas árvores basicamente são todas iguais, no sentido de que todas elas têm a mesma chance de estarem certas, por isso que elas são todas oferecidas para você. Você pode ver que é um arquivo gigantesco. Então, a gente só quer um deles. O que a gente vai fazer? Selecionar essa linha, Ctrl+C, vamos fazer um novo.
Ctrl V, pronto, colei minha árvore, eu tiro essa informação aqui, pulo uma linha e escrevo 55.1. Esse 55 indica quantas espécies eu tenho e o 1, uma única árvore no arquivo. Isso é importante para o programa de evolução molecular, tá? E, na verdade, você tem que fazer isso com todas as árvores, todas aquelas que a gente criou. Eu vou te mostrar. Então, aqui eu vou salvar como trnp1 species, né? .tri. Desejo? Sim. Pronto, agora eu tenho uma única árvore. Você pode ver que no final ela termina como eu esperaria, que é esse ponto vírgula. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar os nomes. Algumas espécies, como eu disse, elas ficam com os nomes zoados. E o programa não reconhece se tiver com nome diferente. Como essas espécies elas se repetem, eu posso, incluso, anotar para você quais são as espécies que têm um nome diferente no VertLife e no dataset do NCBI e que você vai precisar sempre ficar alterando, tá? Mas eu vou basicamente aqui mostrar para você. Você vai pesquisar. Por exemplo, a primeira que eu anotei foi a... É a Ricei que não tem, né? Oxi. O nome dela é Balaenoptera ricei, porém, ela não está no VertLife, e a espécie mais próxima dela era a Edene. Então, eu selecionei a Balaenoptera edene. Tá? A ricei é nova, então, provavelmente por causa disso. O segundo é o Macrocephalus, e tem que se chamar Catodon. Então, você vai lá e muda o nome dele para Catodon. A outra que eu anotei aqui foi... Ah, tá. Rosmarus. Ó, essa espécie aqui, ela é uma subespécie no NCBI. Então, você vai lá e adiciona a subespécie que é divergens, tá? A outra é virgianus. Opa. Não tá aqui? É para ser odoicoleus. Será que não tem? Essa espécie não veio no dataset. Então, eu acho que eu fiz alguma coisa errada e excluí essa espécie do dataset. Eu vou ter que ver de novo, tá? Tá, enfim, vamos continuar aqui. A outra é essa espécie aqui, Procolupus rufimitratus, hoje em dia ela subiu, ela mudou de gênero e mudou de espécie. Então, eu selecionei qual era o basinômio, né, o nome dela antigo. E agora eu vou ter que mudar para o nome que ela tem no nosso dataset, que é esse nome aqui, tá? Só vim aqui, selecionar e alterar lá na nossa árvore. Lembrando de colocar o underline, tá? Qualquer outra que eu tenho é a Saimiri, que também ficou sem subespécie. Né? Ela é Saimiri boliviensis. Alguma outra? Ah, tá. E a outra é o hipopótamo, que também ficou sem subespécie. Quiboco, tá bom? Beleza. Pronto, era basicamente isso. Então, essas espécies, elas sempre vão ter esses problemas que você vai ter que ficar alterando. E agora eu vi que uma espécie, ela não foi no dataset, que no caso é a virgianus, então eu vou ter que fazer isso de novo. Por isso que é um erro, né? A gente, às vezes, faz a coisa, aí dá errado o bagulho. Né? Eu pensei que essa espécie aqui tinha ido, mas por algum motivo o Oedocoleus virgianus não tá no meu dataset. Então, eu vou ter que fazer isso de novo, tá? Então, feito isso, você vai, como eu disse, abrir todos os seus arquivos de árvore, escrever quantas espécies tem no seu arquivo, porque sempre vai ter uma árvore no seu arquivo, e aí, pronto, os seus arquivos de árvore estão feitos, tá? Então, você vai fazer isso tanto para as árvores de espécies, quanto para as árvores de genes. Então, por exemplo, se eu abrir aqui, lá no meu input, a mesma árvore que eu fiz, só que agora a versão de gene delas... Olha lá. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever 55.1. Porém, tem uma outra coisa que você tem que fazer, uma outra alteração que você tem que fazer nesse arquivo, tá? Mas eu vou falar isso no próximo vídeo,
porque é uma alteração para rodar o arquivo de evolução molecular, tá? Então, eu vou mostrar isso no próximo vídeo, porque agora eu vou editar essas coisas aqui que estão dando tudo errado e fazer tudo para todos os meus genes. E aí depois a gente continua, tá bom? Então é isso, basicamente. Depois a gente vai continuar editando os arquivos de árvores e editar os arquivos para poder rodar os programas. E aí, vamos ver o que acontece. Prontinho, já consegui mudar, alterei tudo. Incluso eu salvei um arquivo, que eu vou também colocar na nossa pasta compartilhada, sobre as espécies que eu for encontrando à medida que eu vou fazendo para os outros genes também, que você vai ter que alterar, tá? Depois eu compartilho com você esse arquivo. Então, beleza, aqui eu tenho aberto para você ver todas as árvores que eu criei. Então, árvores de genes e árvores de espécies. As árvores com mais espécies e as árvores com menos espécies. E agora eu vou mostrar para você como você deixa esse arquivo pronto para a gente usar nos programas. Por quê? Porque a gente tem a hipótese de que os delfinídeos, eles são diferentes dos outros. E a gente precisa mostrar para o programa o que a gente está querendo dizer com isso, tá? Então, agora a gente vai deixar tudo prontinho. Então, a primeira que eu vou fazer vai ser com a de espécies, porque é um pouquinho mais fácil de você visualizar. Eu quero indicar os delfinídeos. Então, são 6 espécies dentro de 55. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o nome de um, só para saber onde é que eles estão. E eu vejo que eles estão aqui, ó. Para você ler uma árvore, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu ver onde termina os delfinídeos aqui. Por isso, árvore de espécies, porque eles estão menos espalhados. Ok. Aqui ainda tem o melas. Eita, quanto comprimento de ramo. Pronto, aqui já é o hipótese. Então, eu vou terminar aqui. Depois eu vou voltar isso tudo. É só para te explicar. Deixa eu afastar bastante essa aqui. Pular aqui para você ver. Aqui eu começo o ramo de delfinídeos, tá? Então, eu tenho essa espécie, essa espécie, essa espécie. A gente sempre lê de dentro para fora. Então, aqui diz que truncatus e delfinos delphi são grupo irmão um do outro. Isso tudo é grupo irmão de Ursinus orca, tá? Ursinus orca que tá fechando aqui, ó. Você pode vir aqui, tá fechando lá o outro parênteses, tá? Então, esse parênteses aqui fecha Turcips truncatus e delfinos delphis. Isso é grupo irmão de Laginarhynca obliquidens, que é isso tudo grupo irmão de Globicephala melas, que é isso tudo grupo irmão de Ursinus orca, e isso tudo grupo irmão de Albirostris. Então, você pode ver que o que está acontecendo aqui, basicamente, é que uma espécie vai ser no grupo irmão da outra, e eu fecho o ramo de delfinídeos. Isso é outro motivo de porque eu gosto do Crimson. Você consegue ver aonde está o colchete, o parênteses final. Você tem que indicar para o programa que você quer analisar essas espécies. Então, a forma de você vai fazer isso é dar um espaço aqui e adicionar hashtag 1, tá? Literalmente, é isso para todo mundo. Vou dar um espaço, hashtag 1. Dá um espaço, hashtag 1. Dá um espaço, hashtag 1. Incluso nos ramos ancestrais, tá? Aqui, por exemplo, incluso aqui, você vai dar o hashtag 1, porque você quer que ele verifique também sobre os ramos ancestrais, tá? Então, vamos lá. Aqui, hashtag 1, hashtag 1, hashtag 1. Aí, aqui, você pode ver que tá fechando hashtag 1, hashtag 1. Aqui, ele fechou esse parênteses de respeito a outro grupamento, tá? Que não é mais os delfinídeos. Você pode ver que não são mais eles. Então, acabou por aqui. Eu destaquei até o ancestral comum de todos os delfinídeos. Eu só tenho que voltar tudo isso aqui para cá e pronto, tá tudo certo. Tá feito o destaque, tá? Eu fiz isso primeiro com a árvore de espécies para você ver, e agora eu vou fazer com a árvore do gene, que não tá tão bem reconstruído como a gente poderia esperar, né? Aí que tá, eu só não sei. Ah, é aqui, eu acho. Nunca abri tanta coisa. Ó, essa é a árvore de gene, né? 55, 1. Vamos lá encontrar, então, os delfinídeos. Turcips. Eu já vou pular aqui, porque eu não faço ideia como é que tá. Se eles estão agrupados ou não, eu não lembro. Tem espécie, às vezes, que desagrupa bastante, tá?
Tem espécie, tem gênio, às vezes, que desagrupa bastante. Beleza, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá todo mundo aqui. Onde é que eu tô fechando o grupo, né? É só olhar aqui para Tursiops, truncatos, grupo irmão de delfinos defes, globicéfalamelas, ursinos orca de laginorrincos. Aqui eu fecho. E qual é o meu outro? Tá, então aqui eu vou fechar. Então ele vai até aqui, ó, tá vendo? Que é o que fecha todos eles. Então eu coloco aqui, hashtag 1. E vamos lá colocar para todos os outros aqui no meio. Quando tá com nome de espécie, você separa, tá? Ursinus orca, aqui. Beleza, tá feito isso. Então, isso para as nossas árvores de com todo mundo junto, né? Ai, meu Deus, eu tô excluindo umas coisas aqui que não era para excluir, não. Aí, beleza. Alguma coisa aconteceu. Aí. Pronto, juntei todo mundo, Ctrl S. Agora a gente fecha, vamos para a nossa árvore de Cetartiodactyla, tá? Vamos primeiro, então, aqui para a árvore de espécies. Aqui. Ah, sem contar que ainda tem sem as espécies, tá? Que você vai fazer a mesma coisa. Então, aqui eu tenho a árvore de Cetartiodactyla. Vai ser um pouquinho mais fácil, porque agora tem menos espécie, né? Ó, já tô vendo eles aqui. Deixa eu pular aqui. Com o tempo, isso aqui vai ficando mais prático. Você vai pegando o jeito. Ó, aqui eu já sei que não é, que é Delfinapterus leucas. Aqui, pronto, é Laginorhynchus. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies. Então, eu vou até aqui. Porque esse outro já tá pegando lá com Delfinapterus leucas. Então, embora sejam odontocetos, não é o grupo que eu tô interessada. Então, vamos lá, hashtag 1. Hashtag 1. Hashtag 1. Hashtag 1. Hashtag 1. Beleza. Vou pegar esse aqui? Não vou pegar esse aqui, senão eu estaria destacando outro ramo que não é do meu interesse. Tá? Pronto. Ctrl S, salvou. Agora vamos para a árvore do gene. Aqui eu tenho 22 espécies, uma árvore, Ctrl S. Tursiops. Beleza. Vamos ver isso aqui. Ó, aqui já pode ver, por exemplo, que está confuso. Eu tenho algumas espécies aqui que formam um grupamento. Depois eu tenho espécies no meio que não são delfinídeos e eu volto a ter delfinídeos. Então aqui eu tenho um problema. Como é que você vai fazer esse destaque? Você vai destacar essa espécie, que é um delfinídeo. Você vai destacar essa espécie, que é um delfinídeo. Essa espécie, que é um delfinídeo. Você pode ver que delfinos, delfis e globicéfalas são grupo irmão. Então você destaca o ramo deles, que são grupo irmão de Tursiops. Você destacou o ramo. Depois você tem espécies que não são do nosso interesse, então a gente pula fora. E volta a destacar aqui as espécies que a gente quer. Então você pode ver que, por exemplo, o potencial de usar uma árvore bem resolvida é que você consegue fazer o grupo inteiro junto. Quando você não tem isso, você precisa ficar separando. Então, às vezes você pode ter um problema. Aqui eu vou destacar também de análise, né? Por isso que a gente faz os dois. E aqui eu não vou destacar, porque, embora ele agrupe com outras espécies de delfinídeo, tem espécie aqui no meio que eu não quero que ele analise, tá? Então, Ctrl S, tá salva, close. E o bom é que o modelo de sítios não precisa destacar, você vai analisar todas as espécies. Você só precisa escrever aqui quantas espécies você tem, tá bom? Aqui também, ó, 6 e 1, que é o modelo de sítios. Essa aqui não destaca. São só a Cetartiodactyla de todo mundo. E agora eu vou fazer a mesma coisa para esse alinhamento que eu tenho, tirando aquelas outras espécies. Primeiro você pega o alinhamento, faz a árvore de gene, né? Para todos lá o que você tem que fazer. Considerando Eutéria inteiro, Cetartiodactyla e o modelo de sítios, que são só os delfinídeos. Beleza.
tenho minhas árvores em formato com tree do servidor. O que eu faço? Passo para minha máquina, abro, analiso essa árvore. Inclusive, você pode anotar, se você quiser. Você abre lá o arquivo do Excel e você pode anotar. A árvore foi assim, a árvore foi assado, e você deixa isso anotado, incluso para anotar o modelo. Deixa eu te mostrar, aproveitar. Deixa eu apresentar outra tela aqui, porque você tem o seu arquivo TRNP1, você pode escrever em align qual também, e aí você escreve aqui, ó, sei lá, tree, pronto. E aí você escreve o que você encontrou da sua árvore ou o que você gostaria de escrever, incluso o modelo da árvore. Então, onde é que está o modelo? Ele está aqui, né, naquele log, ó, eu usei para esse, por exemplo, vou abrir o primeiro, né? Esse aqui, né? É um arquivo TXT que eu te mostrei lá naquela tela preta. E ele vai mostrar aqui para mim o modelo que ele escolheu, tá? Você dá Ctrl C no modelo. Aí você vai lá na sua pasta, escreve lá. Pronto. Eu vou até colocar aqui, na verdade, vou colocar aqui tree, pronto. Model, pronto. Porque aí eu consigo ter fácil essa informação. É bom sim, que você faça isso, tá? Porque se alguém te perguntar, tal, você tem essa informação para passar, tá? Esse modelo. Não precisa exatamente saber o que cada um dos modelos faz, tá? Mas é bom ter esse modelo. E você pode escrever outras coisas, como, por exemplo, aqui eu não achei nada demais, até que recriou bem quando eu estava detalhando, né? Mas se eu abrir, por exemplo, o modelo do Cetáceo-Dactyla que eu acabei de fazer, e você viu que quebrou os delfinídeos, eu vou escrever isso. Então, vamos lá. Vamos pegar o modelo. Ó, aqui já foi outro modelo. Eu vou escrever aqui Eutéria. Aqui eu vou escrever o modelo que foi o Cetáceo. Eu vou escrever só, bom, para seguir o padrão, né? Cetáceo-Dactyla, que esse foi o modelo que eles usaram. E aqui eu vou escrever uma observação. Vou escrever o OBS aqui, ó. O que eu vou colocar aqui? Que quebrou. Então, viu? Só para eu lembrar que isso foi uma coisa que aconteceu. Você pode escrever várias coisas. Recriou bem as ordens, não recriou bem as ordens. Você escreve o que você preferir, para caso você tenha, nas horas das análises, ter essa informação refrescada na cabeça, tá? Eu vou abrir o último só para você ver. Aqui. Olha lá, você pode ver que cada um escolheu um modelo de evolução. E isso pode ser, sim, um problema quando você está pensando em comparar. Cadê, caramba? Quando você está pensando em comparar. Porque cada um modelou a evolução molecular de um jeito, num passo de um jeito e tudo mais. Esse modelo HKYF, ele é bem famoso, ele é bem utilizado. Então, assim, você pode, inclusive, se você quiser, testar, utilizar sempre o mesmo modelo e me falar se gerou alguma diferença. Mas como a gente também usa a árvore de espécies, eu acho que é um trabalho que você não precisa ter a mais, tá? Mas é interessante ter essas informações de fácil acesso. E você pode, é óbvio, definir um padrão. Eu vou só analisar dessa forma. Vai ser sempre esse modelo que eu vou usar, tá bom? Então, era basicamente isso. Como eu falei, você vai editar as árvores desse jeito. Então, relembrando, deixa eu só parar de apresentar aqui. Depois que eu tenho lá, eu verifico qual o modelo que foi utilizado de evolução molecular da minha árvore, eu altero o arquivo para new week, eu pulo sempre um espaço, anoto quantas sequências, anoto 1, que é o número da árvore, e destaco com hashtag 1 as espécies de delfinídeos que eu tiver. Né? E óbvio, abre, dá uma analisada, dá uma vista, escreve se você quiser. Depois você vai no VertiLife, vai baixar as árvores de espécies, selecionando lá os nomezinhos, alguns nomes diferentes, como eu já disse.
Aí, depois que você fizer isso, você vai abrir, pegar a árvore que você quiser, eu pego sempre a primeira, dar uma ediçãozinha lá, né? Tirar aquele cabeçalho e vai mudar os nomes que forem necessários e também destacar as árvores que têm todos os eutérias e que têm todas as espécies de Artiodactyla. Você vai destacar aquelas que forem os delfinídeos. Feito tudo isso, com todas essas informações em mão, ou seja, para um gene comum, que você não vai excluir espécies para testar, você vai ter 3 árvores de genes e 3 árvores de espécies, tá? Pelo menos 6 árvores. Feito toda essa edição das árvores, a gente vai depois, finalmente, rodar um modelo, tá? Eu vou editar todas as árvores que eu quero editar, depois eu vou voltar e gravar os vídeos sobre os modelos de evolução molecular. O bom é que tá chegando no fim. Então é isso.